Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis. E Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. E neste exato momento, pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL de Diário Online, DOL, dol.com.br ao vivo para o mundo inteiro. Vocês sabem que todo domingo eu gosto de falar que nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em toda a América do Sul, em toda a Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, na Noruega, na Suécia, na África, em Luanda, no Oriente Médio, no Líbano, mais um pouquinho distante, lá em Baku, no Azerbaijão, e o lugar mais distante que nos assistem é em Perth, na Austrália. São 11 horas de diferença de fuso horário. E esse nosso programa tem o apoio da Oncológica do Brasil e da Neurogênesis. A Oncológica que trata todos os tratamentos de câncer e a Neurogênesis, todos os tratamentos de doenças neurológicas. E o nosso convidado de hoje, eu vou começar porque o currículo dele é bem grande. É o professor doutor Francisco Lúzio de Paula Ramos. O Lúzio, meu amigo, tá? O Lúzio formou em 84 pela Faculdade de Medicina da Federal, tem especialização na Universidade de São Paulo em Medicina Tropical, é mestre em Doenças Tropicais pela UFPA, é doutor em Clínica das Doenças Tropicais pela UFPA, e é pesquisador do Instituto Evandro Chagas, desde 87. Ele chefiou a seção de Bacteriologia e Micologia do Instituto Evandro Chagas por 5 anos na década de 90 e a seção de Epidemiologia de 2013 a 24. Ele é professor do curso de Medicina do CESUPA, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, a SOBRAMES, isso é muito interessante, Regional do Pará. Ele é consultor do Ministério da Saúde para a febre tifoide. Ele é autor de 3 livros literários. Letras Apaixonadas, que são poesias. Os Meninos dos Sonhos de Cruzeiro, que é um romance. Um Passeio pelo Paraíso, que é outro romance. E 2 livros técnicos que ele até trouxe aqui para nos mostrar. Abordagem à Síndrome Febril, tendo a avaliação do hemograma como ponto de partida, que ele escreveu em 2020, e a contribuição do hemograma para a predição diagnóstica da síndrome febril de caráter infeccioso do ano passado. Lúzio, primeiro, super obrigado por você ter atendido o convite, tá? E vamos, já que a tua área... Primeiro, obrigado, tá? Eu costumo dizer aqui que eu não faço parte do Instituto Evandro Chagas, mas de vez em quando eu reviso os artigos da revista, então eu me ponho dentro do grupo, tá? Porque toda vez que eu viajo, eu costumo dizer, quando eu falo que eu sou da Amazônia, todo mundo pergunta se eu faço parte do Instituto Evandro Chagas. Né? Isso no mundo todo. Já me perguntaram isso na China, na Noruega, na Alemanha, em Frankfurt, em tudo quanto foi lugar que eu falei que eu era do Brasil e da Amazônia, o Instituto é conhecido no mundo inteiro. É uma das nossas referências. Puxa, eu fico tremendamente orgulhoso cada vez que eu converso com um de vocês. Isso nos orgulha muito. Eu queria começar te perguntando, tu mexe com hemograma, é fantástico isso. Eu ainda não li o teu livro, mas eu vou ler, tá? Porque... Sim, eu trouxe 2 exemplares para você. Não, porque, sinceramente, o hemograma é um exame tão básico e, na minha opinião, dá tanta informação, tá? Que a maioria, os médicos da nova geração não tem a noção da importância do hemograma. É o exame mais solicitado em todo o mundo, no âmbito da medicina. Com certeza. Mas ele é muito mal aproveitado. Com certeza também. Diga-se. Então me fala, existe um padrão
mundial para doença infecciosa? Tu que mexe com isso a vida toda? O padrão, você quer dizer um padrão clínico? Um padrão clínico. Olha, infelizmente não. Essa é... Seria muito bom que fosse assim, porque isso aí facilitaria muito a nossa vida. Este é um grande pesadelo para nós. Eu estou, este ano eu fiz 38 anos de Evandro Chagas. Certo. E tu sabes que até hoje, eu lido com febre até hoje. Então, quando o paciente chega no meu consultório lá, e ele me conta a história dele, eu não sei o que é. Não sei o que é. Porque é tudo muito confuso. Tudo se parece muito. Todas essas doenças se parecem. Então, não existe esse padrão clínico. Esse é um grande erro nosso em buscar esse padrão para tentar dar o diagnóstico. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, vamos pegar aqui a dengue. A dengue. Você vê, no mesmo indivíduo, você tem um espectro bem amplo de apresentação, desde o assintomático até aquele caso grave, que geralmente redunda em morte. Né? Então, tem todo esse espectro, e isso da mesma doença em pacientes diferentes. Então, por aí você vê que elas têm apresentações diversas. Né? Se você vê a leptospirose, por exemplo, é a mesma coisa. Então, todas essas doenças são assim. Elas têm um amplo espectro de clínico que vai desde o assintomático até o paciente grave que vai à morte. Né? Certo. E quando você vê, numa região como a nossa, essas doenças que circulam nesse mesmo espaço com grande intensidade, você nunca sabe o que é. Nunca sabe o que é. Então, eu vivi essa angústia até muito tempo atrás, quando eu comecei a observar que havia valores dentro do hemograma que a gente poderia utilizar para mitigar esse sofrimento. E hoje eu me sinto confortável. Eu publiquei 2 livros, esses 2 livros, que eu vou deixar para você aqui, assim, com essa intenção de mostrar para a ciência como a gente tem uma certa facilidade de chegar ao diagnóstico desses pacientes com síndrome febril de caráter infeccioso a partir do hemograma. Era essa a segunda pergunta que eu ia te fazer. Me fala uma coisa, como eu chego no diagnóstico de uma doença infecciosa? A partir do hemograma? Sim, é o ponto, é o ponto 1 da história. Fundamental. Eu criei um modelo matemático, é um modelo quali quantitativo. Esse modelo tem 3 vértices, é como um triângulo. Certo. Né? É esse que a minha defesa, a minha tese é baseada nisso, nessa ideia. Tá? Então, é assim, num vértice está a clínica, a apresentação clínica do paciente. No outro vértice está o tempo de adoecimento, que ninguém dá importância para isso. Mas, olha, você não imaginas o valor que isso tem. Certo. E no outro vértice, o terceiro e último vértice, está a análise do hemograma. Entendeu? É coisa simples, não é? Não tem nada mirabolante aí, nada extraordinário. Mas isso tem um resultado, Eduardo, que você não imagina. Eu criei um curso sobre esse tema e já até ministrei a primeira versão dele semestre passado. Teve mais de 70 participantes, mas ainda acho pouco. Essa minha ideia tem que ser divulgada na rede primária, para o médico que está lá na assistência primária, para ele entender como é que ele chega facilmente a um diagnóstico com essa simples ferramenta. Você quer ter uma ideia do tempo de adoecimento, por exemplo? Olha só, eu aprendi essa história do tempo de adoecimento, primeiro professor que me falou, o primeiro professor foi o Vicente Amato Neto, lá da Medicina Tropical. Saudoso.
médico infectologista. Ele, falando de febre, ele citou que as febres de causa viral não passam de uma semana. E isso é uma coisa que muita gente não sabe. E é uma coisa verdadeira. Eu provo isso na ciência, com a ciência. Uma informação simples. Básica, que simples. todo mundo tinha que saber. Mas olha só, qual o valor disso? A principal causa de febre em todo o mundo é viral. É viral. Então, se eu estou diante de um paciente que está hoje com 13 dias de doença, eu estou há 13 dias com febre, eu já tiro do meu radar o vírus. Os vírus. Tem 3 vírus, claro, que a gente tem que dar importância, que eles podem dar febre prolongada. É o HIV, o Epstein-Barr, causador da mononucleose, e o CMV, o citomegalovírus. Né? Certo. Mas afora esses 3, o resto está tudo já fora do meu radar. Certo. Veja como isso facilita, não é? Não, essa abordagem que tu falaste é crucial. É crucial. E é crucial para todo mundo da área de saúde. Exatamente. Todo mundo que mexe com saúde tem que saber isso, tranquilamente. Avaliou, passou de uma semana, tá? Eu sei disso porque a minha tese de mestrado, eu estudei 300 pacientes com leptospirose lá em São Paulo, quando eu morava lá. Então, eu estudei bastante. Mas a maioria do pessoal da área não sabe que essa informação que o Amato um dia te deu, que é básica, né? Exato. O hemograma não é um exame específico, mas ele dá um caminho, ele dá o rumo, o norte. É só a gente saber como lê-lo. Porque como diz o grande mestre Renato Failassi, um grande hematologista gaúcho, eu me baseio muito nele, a experiência dele. Ele tem um livro sobre o hemograma. E ele diz assim, não adianta você olhar só para o número total de leucócitos, que esse é o grande pecado nosso. A gente só olha para o número total de leucócitos. Ele diz assim, que leucocitose e leucopenia, assim, como números isolados, não tem nenhum valor, nenhuma importância. O que a gente tem que olhar é exatamente a fórmula leucocitária. É ali que está a resposta. Espera aí que tu vai continuar já que, por incrível que pareça, nosso primeiro tempo acabou, tá? É muito rápido aqui. Turma, só um instantinho que é super importante essa informação. Já a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. O tratamento do câncer é coisa séria e a Oncológica do Brasil é a maior rede de oncologia, home care, quimioterapia em suítes privativas. Oncológica do Brasil, tratamos o câncer, cuidamos de você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Voltamos nessa conversa de super informação com o meu amigo, o professor Dr. Francisco Lúzio de Paula Ramos, o Dr. Lúzio, como a gente conhece. O Lúzio é um super pesquisador na área de doenças infecciosas. E ele está falando para a gente daqui da importância de fazer um diagnóstico. Agora, tu me chamaste a atenção, tá?
Eu tinha um professor que ele dizia, não existe isquemia silenciosa, existe médico que não sabe pesquisar. E agora tu falaste, não existe febre prolongada de origem obscura. É febre que ninguém fez o diagnóstico. Exato. Né? Se fizesse, não durava tanto. Chamou a atenção. Me fala uma coisa. Tu estava falando do hemograma dos detalhes. E tu disseste, não adianta só a leucocitose nem a leucopenia. O importante é tu olhar o meio. E aí? Pois é. Então, eu consegui observar em todo esse tempo e depois transformei isso em ciência. Essa minha observação eu já transformei em ciência na minha tese de doutorado. Certo. Tá? É assim, existe para cada classe de doenças, por exemplo, as doenças bacterianas, doenças parasitárias, doenças virais, para cada uma delas existe um padrão do hemograma. Isso nós precisamos reconhecer. E o mais assim, importante nisso é que todo paciente que tem, por exemplo, o paciente chega com 18 dias de febre contigo, você olha o hemograma dele, está normal, você já vai tirando daí do radar as doenças virais e as doenças bacterianas. Isso só pode ser doença parasitária. O hemograma da doença parasitária é normal. Isso eu provo cientificamente. Tem na minha tese, tem aqui. Então, ele é normal. O problema é que tem uma doença que circula muito entre nós, a gente usa o termo, até brinco com os alunos, que ela dá no meio da canela, em Belém, na região, que é a febre tifoide. Essa é uma desgraça, porque ela é clinicamente irreconhecível, a gente não conhece, não sabe como é que ela é, ela é bem eclética, e também no hemograma ela é diferente das bactérias. Então ela dá todo tipo de padrão do hemograma. A única coisa que ela não dá é proliferação, ela não dá leucocitose, entendeu? Então você vê febre tifoide, que é uma doença bacteriana com um padrão viral, com um padrão parasitário, um padrão igual ao do HIV, entendeu? Então, são essas nuances que eu ataco no livro e na minha tese, entendeu? Eu acho que... E é isso que eu gostaria de difundir por todo o Estado, por toda a região. Por exemplo, nós agora estamos com um projeto lá no Evandro Chagas, eu estou escrevendo uma cartilha sobre isso, bem prática, para ser distribuída. O Instituto vai bancar isso, vai distribuir essa cartilha na assistência primária, para que médicos e enfermeiros que estão na linha de frente se situem nesse contexto. Lá na UBS, todo mundo saber disso. Exatamente. E como nosso estado é grande demais, se distribuir em todos os interiores. Exatamente. Essa é a finalidade, né? Porque é um legado que eu estou deixando e que o Instituto está deixando, né? Eu acho que um médico com conhecimento do hemograma profundo, ele já resolve um monte de coisa. Né? Com certeza. Agora você imagina, por exemplo, você está lá num município longínquo daqueles da região do Marajó. Você imagina a dificuldade que se tem de aparelhamento diagnóstico? Você com hemograma consegue resolver a maioria dos casos. Então isso já resolve bastante. É super importante. Sabe o que eu penso, por exemplo, Eduardo? Eu fico sentindo falta de ter lá no consultório médicos do interior que venham passar pelo menos uns 15 dias com a gente lá, para ver como é que a gente resolve os casos que eles mesmos mandam para a gente, entendeu? Isso iria nos aliviar, inclusive. Essa ideia é fantástica. Eu tenho uma ideia. Na minha área de trabalho, eu sou um cardiologista. Na minha área de trabalho, eu acho que todo médico clínico, o médico da ponta da UBS, ele deveria saber tratar pressão alta e diabetes, na minha área de trabalho. Porque se ele resolve pressão alta e diabetes, o pronto-socorro era um lugar de trauma. Porque tu evitaria infarto, derrame, insuficiência renal, hemodiálise, AVC.
insuficiência renal, tudo isso tu evitaria só tratando essa área de pressão alta e diabetes, que o governo dá o remédio. O problema é que ninguém sabe tratar direito, a mesma coisa da tua área. Todo mundo tem um hemograma, mas ninguém sabe interpretar. Então, eu acho que eu vou te colocar no meu bloco de reivindicações frequentes para fazer primeiro que eu quero que tu dê um curso para a gente lá na faculdade sobre isso, tá? Sim, eu estou disponível. Não, eu vou te... Estou disponível. Eu acho que os alunos atuais têm que sair. A ideia minha, a intenção é divulgar isso, difundir isso. Não, eu acho que é super importante. Falando em cardiologia, você sabe, nós temos aí uma incidência alta na nossa região de doença de Chagas aguda, não é? E você sabe que o parasita vai ao músculo cardíaco e danifica esse músculo cardíaco. Total. E quanto mais tempo ele estiver lá, é pior. O prognóstico do paciente é pior. E o futuro dele, tornando-se um paciente com Chagas crônico, vai ser um futuro sem qualidade de vida. Com certeza. Então, quanto mais a gente puder predizer o diagnóstico dessa doença e para entrar com tratamento precocemente, quanta gente a gente vai salvar. E o hemograma, simplesmente o hemograma, mostra esse caminho. Entende? Simplesmente isso. Fantástico isso aí. Lúcio, já que a gente vai ter a COP30 aqui, o meio ambiente tem relação com doença infecciosa? Muito. Eduardo, o meio ambiente, ele dita as normas. Ele dita as normas. E olha, não é de hoje. Essa história de saúde única, o Hipócrates já rezava isso. Tem um texto do Hipócrates, chama-se Ares, Água, Lugares, que ele diz isso. Ele diz que todo médico, ao chegar num local, que se ele souber de que lado nasce o sol, de onde sopra o vento, se vento norte, vento sul, vento oriente, ocidente, de onde vem a água que as pessoas bebem. Ou seja, ele está colocando o homem nesse contexto ambiental e dizendo que as doenças se expressam nessa relação. Existe uma integralidade nossa com o ambiente. E aí você vê, quando no início do ano, aquele período chuvoso, ou seja, o clima influenciando nas doenças, você tem um cenário de doenças diferente do segundo semestre, por exemplo, agora, que é um clima de menos chuva, mais calor intenso, já vem outras doenças. O cenário é diferente. Se você vê isso, a gente nota isso perfeitamente. São outras doenças que agora incidem, entendeu? E isso também relaciona os costumes, a cultura do povo. Tudo está imbricado nisso, tudo, né? Então, não tem como a gente não ter essa influência do ambiente, porque nós somos um sistema, cada um de nós é um sistema aberto. Porque se não fosse assim, nós seríamos desintegrados, né? Não existe sistema fechado, ele se desintegra, a física diz isso, né? Então, nós temos essa relação, né, íntima com o ambiente. Nós não só transformamos o ambiente onde a gente está, como o ambiente nos transforma, né? Com certeza. Então, esse conceito de saúde única é uma volta no tempo só. Sim. Nunca devia ter deixado de existir. Claro. Do Hipócrates, começaste com o Hipócrates, que é o pai da medicina. Essa concepção que nós temos, nós temos que ter essa consciência ecológica. E uma ecologia profunda, porque tem um autor que é o Capra, físico, que ele diz que há uma ecologia rasa, que é quando nós consideramos pela ideia mecanicista de que o homem está à parte do ambiente. Ele está no ambiente, sobre ele, mas não liga ele ao ambiente. Certo. Mas nós temos que ter a concepção quântica, da física quântica, que nós estamos integrados no ambiente. Nós trocamos com o ambiente.
né? Nós nos trocamos com ele. Nós temos essa concepção de pertencimento um ao outro. Certo. O ambiente pertence a nós e nós pertencemos a ele. Com certeza. Essa concepção a gente tem que ter. Isso tem que ser muito difundido. Isso está voltando, né? O que nós sempre pensamos está voltando. Sim, certo? exato. A ideia da saúde única. Como o Instituto Evandro Chagas trata a doença infecciosa? Eu quero saber agora o doente. A gente sabe que pesquisa porque é uma referência mundial. Alguém com febre pode chegar lá? Nós temos um ambulatório isso é importante saber. Para atendimento desses casos. Isso desde os primórdios. Quando o Evandro Chagas, nosso patrono, criou o Evandro Chagas, ele já criou esse atendimento médico. E nós mantemos até hoje. Agora, os pacientes têm que ser encaminhados para nós. Tá. Nós estamos lá, nós acolhemos a todos, mas eles têm que ser encaminados. Pela UBS, pelo hospital. Seja rede pública, rede privada. Tem que encaminhar. Encaminha para nós. Lá em Ananindeua. Em Ananindeua. E a nossa praia é febre prolongada de origem obscura, ou seja, aquele paciente que já passou aqui, passou ali e não tem resolução. Ninguém tem resolução. Aí mandam para nós, para a gente, com a nossa expertise, com a nossa estrutura laboratorial, tentar resolver o caso. E é isso que acontece. Nós temos resolvido, graças a Deus, a grande maioria dos casos. Tem uma rede no Pará para assistência de febre ou não? Não tem e deveria ter. Deveria ter, porque a febre não é só de causa infecciosa. Certo. Ela tem outras causas, por exemplo, neoplásica, tem a doença inflamatória, né, as doenças autoimunes. E deveria existir uma rede que ligasse essas instituições especializadas em cada uma da assistência dessas classes, né, para que o paciente circulasse nessa rede. Com certeza. Por exemplo, nós temos muitos pacientes que a gente não chega ao diagnóstico. Provavelmente são pacientes que têm uma doença neoplásica ou inflamatória. E a gente não tem nem como encaminhar, para onde encaminhar. Então, se tivesse uma rede dessa, seria excelente. Fantástico essa tua ideia. Seria também. excelente. Eu coloco essa ideia no meu livro. Tá. Eu coloquei isso. Eu acho que a gente tem que chegar no governo com essas coisas, né? Exatamente. Eu Isso acho aí que- tem que... Nós que produzimos tem que- conhecimento é que temos que fazer Tem isso. que envolver política, né? Tem Com que envolver. certeza. Lúcio, me fala uma coisa. O nosso tempo está no fim do tempo. Sim. Tu vai voltar. Passa porque rápido, essa né? história é muito rápida. A gente tem que discutir muito mais isso que a gente está conversando aqui, então eu vou te dar uma cadeira cativa no programa. Mas o nosso tempo acabou, então dedica o programa. Eu dedico ao Evandro Chagas, o nosso grande patrono, né? O homem que chegou aqui, enfrentou dificuldades, mas conseguiu, com o apoio do governador da época, acho que José Malcher, e conseguiu, plantou uma semente que hoje é tudo isso, né? É essa instituição que nós temos, com toda essa capacidade, né? Toda essa influência e todo esse trabalho em prol da sociedade. Perfeito. Fazendo ciência para retorno à sociedade. Doutor Evandro Chagas, esteja onde estiver, o programa foi para o senhor. E por todo o seu legado, e por nós termos na nossa região algo como o Instituto Evandro Chagas, que sei lá, é o nosso Vaticano, é o nosso, né, é o ponto alto da nossa ciência aqui. Eu falei no Vaticano porque para os católicos é o ponto de referência. Para a ciência da nossa região, o Evandro Chagas. Eu sou suspeito para falar, mas como seria Belém sem o Evandro Chagas? Como seria a Amazônia sem o Evandro Chagas? Fantástico esse teu comentário. É isso, turma. Até domingo que vem, o Lúcio vai voltar com frequência, porque a gente precisa saber de tudo isso e nós precisamos divulgar todas as ideias dele em termos de saúde pública. É isso. Até domingo que vem. E uma semana iluminada para todos. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você.